A França está a fazer jogo sujo contra Ibrahim Traoré. Uma das armas mais poderosas está a ser usada neste momento, a desinformação contra Ibrahim Traoré. Neste vídeo vamos tentar perceber o que está por detrás disso e por que essas tentativas de atacar a reputação de Ibrahim Traoré caíram por terra. Vamos juntos. A mídia tem sido usada ao longo da história como uma poderosa arma de influência, capaz de moldar percepções, justificar ações políticas e militares e reforçar estruturas de poder. Por meio da manipulação da informação, do enquadramento seletivo de narrativas e da disseminação de desinformação, governos e grandes corporações conseguem direcionar a opinião pública de acordo com seus interesses estratégicos. Essa utilização midiática não se limita a governos autoritários, mas também está presente em democracias onde o controle da informação pode ser mais sutil, operando por meio da seleção de fontes, da repetição de discursos específicos e da invisibilização de certas perspectivas. Entre as táticas mais comuns do uso da mídia como arma estão a propaganda direcionada à criminalização de movimentos políticos contrários aos interesses de potências estrangeiras e a contração de inimigos públicos. Além disso, o domínio de grandes redes de comunicação permite que certas nações influenciem não apenas seu próprio povo, mas também audiências internacionais, garantindo que suas ações sejam vistas sob uma ótica favorável. A mídia também pode ser usada para desestabilizar governos, promovendo crises artificiais ou aplicando tensões internas. Esse tipo de controle narrativo é essencial para justificar intervenções militares, sanções econômicas e até mudanças de regime. A França, como uma das antigas potências coloniais mais influentes do mundo, tem usado a mídia como um dos seus principais instrumentos para manter sua influência sobre suas ex-colônias, principalmente na África. O conceito de France-Afrique resume essa relação neocolonial na qual a França continua exercendo poder político e econômico sobre países africanos que teoricamente conquistaram a independência. Embora a ocupação formal tenha terminado, a dependência econômica, a influência sobre elites políticas e o controle da mídia garantem que a França continue desempenhando um papel central nos destinos dessas nações. A mídia francesa, por exemplo, tem sido frequentemente acusada de retratar líderes africanos que tentam se afastar de influências francesas como ditadores, incompetentes ou ameaças à estabilidade regional. Esse tipo de enquadramento narrativo serve para justificar a manutenção da presença militar francesa e das alianças políticas que favorecem empresas e interesses estratégicos de Paris. Sempre que um país africano busca autonomia política e econômica, surgem narrativas mediáticas que o associam a desordem, radicalismo ou caos, criando um ambiente próprio para a intervenção francesa, seja direta ou indireta. Canais de comunicação como a rádio France International e a France 24, que têm grande audiência em países africanos de língua francesa, desempenham um papel central nesse processo. Muitas vezes suas coberturas enfatizam crises políticas e econômicas nesses países, mas raramente discutem o papel histórico da França na criação e perpetuação desses problemas. A influência da mídia francesa não apenas molda a percepção da população africana sobre seus próprios governos, mas também impacta a forma como o mundo vê o continente, reforçando estereótipos de instabilidade, miséria e corrupção. Além disso, a cultura francesa e seus meios de comunicação ainda têm grande influência sobre a elite africana, que muitas vezes foi educada em universidades francesas e mantém laços estreitos com Paris. Isso contribui
contribui para um ciclo vicioso em que a dependência da França é mantida tanto pela estrutura política quanto pelo domínio das narrativas midiáticas. Sempre que surgem movimentos nacionalistas ou líderes que questionam esse status, a mídia francesa rapidamente os enquadra como ameaças, ajudando a justificar sanções, intervenções militares e outras formas de pressão política. Outro ponto crucial é o fato de que a mídia ocidental, de maneira geral, tem o hábito de cobrir a África com um viés que reforça a ideia de que os problemas do continente são causados por falhas internas e não por séculos de exploração colonial e intervenções estrangeiras. A pobreza, os conflitos e a instabilidade política são frequentemente apresentados como características inerentes aos países africanos, enquanto o impacto da colonização e do neocolonialismo é minimizado ou ignorado. Esse tipo de cobertura serve para perpetuar a narrativa de que países africanos precisam de ajuda ou de orientação de ex-potências coloniais, legitimando assim a continuidade da extensão da influência francesa sobre suas ex-colônias, perpetuando a dependência econômica e política desses países. Essa manipulação de informação afeta não apenas a população local, dificultando a construção de uma narrativa própria. São contadas e a forma como são apresentadas, a França assegura que sejam vistos como necessários e legítimos, mesmo quando perpetuam um sistema de exploração mediática e tentativas de desestabilização. Torna-se evidente que as forças externas aliadas a determinadas mídias e organizações internacionais não hesitam em recorrer a táticas de difamação para enfraquecer qualquer movimento que ameace sua influência. A experiência de Burkina Faso ilustra perfeitamente essa realidade, onde o avanço dos voluntários para a defesa da pátria VDP e das Forças de Defesa e Segurança FDS têm sido sistematicamente acompanhados por ataques mediáticos e campanhas de desinformação. A narrativa propagada por essas mídias estrangeiras e seus aliados locais busca, antes de tudo, dividir a população e enfraquecer a coesão nacional. Classificar os VDPs como milícias e acusá-los de violação de direitos humanos sem apresentar evidências concretas é uma estratégia que visa deslegitimizar sua luta patriótica. No entanto, o povo burkinense tem demonstrado uma resiliência notável ao não ceder a essas tentativas de manipulação, mantendo-se unida na defesa da soberania nacional. A atuação dessas mídias que se apresentam como imparciais revela um padrão recorrente de distorção dos fatos, no qual os avanços significativos do governo e das forças patrióticas são minimizados ou ignorados, enquanto qualquer dificuldade ou desafio são ampliados de maneira desproporcional. Esse enquadramento seletivo das informações não é acidental, mas sim parte de um esforço coordenado para perpetuar uma imagem negativa do país e justificar possíveis intervenções futuras. O papel das ONGs que alegam defender os direitos humanos também deve ser analisado criticamente. Muitas dessas organizações, embora formalmente apresentem uma missão humanitária, operam de maneira alinhada aos interesses neocoloniais, servindo como instrumentos para enfraquecer governos que desafiam o status. As acusações infundadas contra os VDPs e as forças de defesa são parte desse mecanismo de pressão visando criar um ambiente de instabilidade e desconfiança. Apesar dessas tentativas, os resultados concretos falam por si. A recuperação de territórios anteriormente dominados por criminosos, o reassentamento de mais de 1 milhão de deslocados internos e a popular na defesa da nação são testemunhos claros do sucesso da abordagem patriótica adotada. Esses avanços não podem ser obscurecidos por narrativas construídas externamente e
Cabe ao povo burkinense continuar vigilante diante das ameaças à sua soberania. A luta contra a desinformação e a guerra psicológica imposta por esses meios de comunicação exige uma resposta firme e estratégica. Fortalecer os canais de comunicações nacionais, investir em mídias independentes e promover uma consciência crítica entre os cidadãos são passos essenciais para neutralizar os efeitos de propaganda externa. Mais do que nunca, a unidade nacional e o espírito patriótico devem prevalecer para que Burkina Faso continue seu caminho rumo à autodeterminação e ao progresso. Nesse contexto, é fundamental que os burkinenses compreendam que os ataques mediáticos não são aleatórios, mas sim parte de um jogo geopolítico no qual a soberania das nações africanas é constantemente ameaçada. A história já demonstrou que países que ousam desafiar as potências estrangeiras são frequentemente alvo de campanhas desinformatórias, sanções econômicas e até intervenções diretas. Portanto, a resistência informativa e a disseminação de narrativas verdadeiras da realidade nacional são armas poderosas na luta contra a manipulação midiática. O povo de Burkina Faso tem demonstrado que não se curvará diante dessas investidas e que seguirá firme na defesa de sua pátria. A união entre o governo, forças de segurança e cidadãos é a chave para frustrar os planos daqueles que desejam ver o país dividido e submisso. A verdade, a justiça e a determinação do povo burkinense serão sempre mais fortes do que qualquer campanha de difamação promovida por interesses externos. É isso, esse posso dizer que é um mini documentário que eu trago hoje para vocês, só para vos mostrar o quanto a França está a se esforçar para poder derrubar Ibrahim Traoré a qualquer custo. Neste momento, vendo que as armas, que as sanções não estão a resultar, a França decidiu começar a lançar uma enxurrada de informações falsas e usar as suas ONGs para poder difamar o governo de Ibrahim Traoré. Mas os resultados que Ibrahim Traoré está a ter na gestão dos conflitos e da situação de instabilidade em Burkina Faso estão a ser maiores do que as fake news que estão a ter neste momento. Nós sabemos que uma das maiores armas que existem nos dias de hoje é a desinformação. E a desinformação é algo grave que preocupa muitos líderes africanos e líderes do Ocidente. Todo líder que tenta fazer algo diferente ou tenta melhorar a situação do seu país sem mostrar interesses acima dos interesses populares, acaba tendo sua reputação destruída. Nós sabemos muito bem, exemplos são muitos. Muitos líderes agora, neste momento, estão a ser difamados por muitas situações. Nós percebemos muito bem isso. A informação é uma das armas, a desinformação é uma das armas mais poderosas que existem neste momento. A partir da desinformação, nós podemos destruir famílias, podemos destruir estados, podemos destruir a reputação. Principalmente agora que estamos num mundo globalizado, em que a internet faz a informação chegar com uma velocidade extraordinária. É incrível como as coisas, hoje eu não estou em Burkina Faso, mas consigo ter as atualizações minuto a minuto do que está a acontecer em Burkina Faso. Então, isso é importante. Nós devemos sempre procurar veículos informativos que sejam de credibilidade. Por isso que eu aqui me esforço sempre para trazer informações credíveis, informações que venham de veículos de confiança. Tento mesclar veículos de Burkina Faso e alguns veículos de fora, mas sempre tento buscar a verdade, porque nós sabemos muito bem que é muito fácil cair na enganação, é muito fácil trazer informações falsas que não vão de acordo com aquilo que é a realidade no terreno. Então nós temos que ter esse filtro, temos que ter essa paciência de buscar sempre aquilo que é verdadeiro, porque nós sabemos muito bem que a situação em Burkina Faso é uma situação delicada, principalmente devido à postura de Traoré de se afastar dessas potências imperialistas, de se afastar desses países africanos que ainda continuam a apoiar esse tipo de exploração em África. Eles sempre
Ele percebeu que teria essa represália, esse tipo de desinformação a circular, tanto que ele proibiu as mídias francesas em Burkina Faso. Mas mesmo assim, a França tenta pintar uma imagem de ditador ao redor do mundo em relação a Ibrahim Traoré, para limitar os seus colaboradores. Então, isso é uma situação que acaba tentando difamar aquilo que é a realidade que se está a viver em Burkina Faso. Mas nós todos os dias trazemos informações e provas do que estamos a falar. Nós falamos da questão do agropastoril que Burkina Faso tem investido de forma pesada, trouxemos as fotos dos equipamentos, trouxemos todos os avanços que Burkina Faso está a fazer neste momento. Então são coisas que não tem como contestar, porque estão aí as provas para quem quiser ver e quem quiser apreciar. Eu recebo alguns comentários de pessoas que acreditam que Ibrahim Traoré é um ditador, Ibrahim Traoré é um populista, Ibrahim Traoré é alguém que só faz um discurso com mel. Mas a verdade é que Ibrahim Traoré está a executar. Isso é que é importante. Percebam a história de Burkina Faso. Burkina Faso é um país que permite que pessoas que não estejam alinhadas com o povo durem por muito tempo. Porque em si muitos interesses. Golpe de Estado para cá, golpe de Estado para lá. Ser presidente de Burkina Faso é algo extremamente difícil. Percebem? Então essa dificuldade torna Burkina Faso um sítio difícil de estar por muito tempo. E Ibrahim Traoré já daqui a pouco vai completar o seu 3º ano ou mais anos a governar Burkina Faso, sempre na sua visão de tornar o país autossuficiente e fazer com que este país pare de depender de potências estrangeiras imperialistas que só querem saquear, só querem extorquir a África e deixar a África cada vez mais pobre, porque isso é que beneficia esses países. O que você achou dessa situação, dessa informação que eu trouxe aqui sobre Ibrahim Traoré? Coloque nos comentários, por favor, o que você tem achado dos vídeos daqui do canal Verdades da África. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!